Salve, salve pessoal do outro lado que me acompanha através da Folha Dirigida, com a parceria junto ao Degrau Cultural. É enorme prazer estar na tua frente, professor Alexandre Araújo, da disciplina de Direito Constitucional. Galera, é o seguinte, fui chamado pela coordenação do Degrau Cultural, junto com essa parceria com a Folha Dirigida, para estar fazendo simulado para o DEPEN, concurso DEPEN aí ano de 2020, surgiu de uma maneira muito interessante, num momento meio complicado, né? Mundialmente complicado, mas eu sempre digo, né? O que pode ser complicado para uns, pode ser uma excelente oportunidade para outros, e a gente está aqui para no final tudo dar certo, beleza? Bom, para quem não me conhece, é enorme prazer, para quem já me conhece também é um enorme prazer de estar participando desse momento da tua vida, esse momento tão importante, tá? Querendo me seguir nas redes sociais, você aqui rapidinho da tela, tá aí, ó, @prof. Alexandre Araújo, tá aí o meu Instagram. Do Instagram a gente consegue conversar através de lives e etc. Enfim, bom, agora que foi feita a apresentação rápida, vamos ao que efetivamente interessa para esse momento da tua vida, que é uma tonelada de direito constitucional capaz de cair na sua prova, não é verdade? Então vamos lá, galera. Vamos para o nosso simulado. São 8 itens de direito constitucional. Vem comigo aqui, porque no final tudo vai dar certo na tela. Item número 1 é inviável, vamos sublinhar isso aqui, inviável, a extinção de órgãos públicos vagos por meio de decreto do presidente, na hipótese de redução de despesa para a União. Vamos lá, vamos entender isso aqui, olha só. Galera, lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição, na parte do Poder Executivo, notadamente nas atribuições do Presidente da República, parte essa que está no teu edital, você vai encontrar que que compete ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre, ok? Esse decreto, ele é o decreto autônomo. Tudo bem? E esse decreto autônomo, ele pode, presta atenção, ele pode extinguir funções ou cargos quando vagos. Olha aí, ele pode extinguir funções ou cargos quando vagos. E ele não pode aumentar despesa, beleza? Aumentar despesa. E ele também não pode criar ou extinguir órgãos, criar ou extinguir órgãos públicos. Entenderam, né, efetivamente o que a banca pode fazer na tua vida? Confundir o cargo vago com o órgão. Preste atenção, galera. Olha só. Cheguei na minha prova, apareceu, é possível extinção de cargo público quando vago por decreto? Pode. Agora, é possível extinção de órgão público? Impossível, por decreto não dá. Eu preciso de lei para isso. Lei. Olha bem, se a lei cria o órgão, a lei vai extinguir o órgão. Então, eu fiz aí uma brincadeira, uma pegadinha, uma casca de banana com o cargo vago e o órgão vago. Pelo amor de Deus, esquece órgão vago. Decreto não pode criar ou extinguir órgãos. E também não pode aumentar despesa. Araújo, tu me dá um exemplo? Claro que sim, olha só, vamos lá. Você vai imaginar que o presidente da República deseja retirar a atribuição do Ministério A e colocar a mesma atribuição no Ministério B. Então ele vai dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, mediante decreto. Show de bola. Só que ele não pode, ao editar o decreto, aumentar despesa e não pode criar ou extinguir órgão. Ficou claro? Então o que acontece? O decreto, ele só pode extinguir funções ou cargos quando vagos. Então é o seguinte, Araújo, o presidente pode tirar a atribuição de um ministério e colocar em outro por decreto? Pode. Basta não aumentar a despesa e basta não criar ou extinguir órgãos.
Então, voltando lá, vamos voltar lá para o item 1. É inviável a extinção de órgãos públicos vagos por meio de decreto do presidente, na hipótese de redução de despesa para a União. Verdadeiro. É inviável. Por quê? Porque, nesse caso, o decreto não é um instrumento. O instrumento deveria ser uma lei. Porém, galera, vamos lembrar, se ele falar em cargos públicos vagos, aí sim, aí pode ser extinto por meio de decreto. Então, não esquece, órgão não pode por decreto. Criar órgão, extinguir o órgão, não pode. Agora, cargo vago, funções ou cargos quando vagos, podem ser extintos por meio de decreto. Tô contigo, não abro, tudo vai dar certo. Item 1, verdadeiro. Vamos lá? Vamos para o item de número 2. A Constituição Federal de 88 prevê o uso do mandado de injunção. Com certeza, lá no artigo 5º, na parte dos remédios constitucionais, eu vou, obviamente, ter acesso ao mandado de injunção lá no inciso 71. Como uma garantia constitucional, sempre que... Aí, galera, essa expressão é a clássica. A falta de norma regulamentadora, ou seja, eu tenho uma omissão do poder público, ok? Então, a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Nesse contexto, segundo o Supremo Tribunal Federal, o cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração da existência de omissão legislativa, olha bem, omissão legislativa, ou seja, haveria necessidade de produzir lei, haveria necessidade de produzir uma norma e o Estado foi omisso, relativa ao gozo de liberdades ou direitos garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada. Com certeza, nessa palavrinha limitada, aqui surgiu a grande dúvida. Vamos lá, vamos lembrar. Quando eu falo do grandioso José Afonso da Silva, eu tenho a classificação das normas constitucionais dividida em 3 eficácias. A eficácia plena, a eficácia contida e, por último, a eficácia limitada. Galera, tanto a norma de eficácia plena como a norma de eficácia contida, elas gozam de uma característica marcante, que é a característica da aplicabilidade imediata. E o que é isso, Araújo? Vamos lá, galera. Aplicabilidade imediata significa dizer que o mero fato de estar na Constituição já permite o exercício daquela norma. Por exemplo, liberdade de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Reparem, o mero fato da liberdade de locomoção estar na Constituição já nos permite exercer aquele direito. Então, a liberdade de locomoção é uma norma com aplicabilidade imediata. Beleza. Repare, então, que a falta de norma regulamentadora não inviabiliza o exercício da locomoção. Por quê? Porque a aplicabilidade é imediata. Porém, vamos pensar em outro texto? Preste atenção, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Repetindo, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E se eu não tiver lei, eu vou ter a defesa do consumidor? Não. Olha aí, olha o que aconteceu. Nesse caso, a omissão normativa inviabiliza o exercício que está previsto na Constituição. O fato de não ter a norma, o fato de não ter a lei, inviabiliza aquilo que está estampado na Constituição. Isso é o que, Araújo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não pode parar. Isso, galera, vocês vão encontrar sendo a aplicabilidade, e aí tem um monte de nome, tá? Imediata, aí você vai encontrar também como indireta, reduzida, e também você vai encontrar diferida.
E essa é a característica marcante das normas de eficácia limitada. Ok? Galera, então, dito isso, voltando para o nosso item, vamos lá? Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Nesse contexto, segundo o Supremo, o cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração da existência de omissão legislativa, com certeza, relativa ao gozo de liberdades ou direitos garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada. Item verdadeiro, claro. Por que, Araújo? Porque aqui eu preciso de uma norma regulamentadora. Se eu não tiver a norma regulamentadora, eu fico inviabilizado de exercer aquele direito previsto na Constituição. Tranquilo, galera? Beleza? Então, dito isso, o item é verdadeiro. Tem até uma brincadeira que eu faço muito com os alunos presenciais, que é o seguinte, olha só. Como é que eu vou lembrar de mandado de injunção? Olha só. Faltou regulamentação de direito previsto na Constituição, então a gente usa o mandado de injunção. Repetindo aí, galera. Faltou regulamentação de direito previsto na Constituição, a gente usa o mandado de injunção. Foi? Beleza, tudo vai dar certo. Fechamos aqui. Vamos seguir com tudo. O item agora é o item 3. Vamos lá. Embora a Constituição de 88 preveja expressamente a não distinção entre brasileiros, né? E nesse caso aqui você pode, obviamente, falar do nato e também do brasileiro naturalizado. O próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipóteses de tratamentos distintos entre homens e mulheres sem ofensa à isonomia. Olha aí que questão interessante, né, galera? Repare, olha só. Realmente, né? A Constituição, ela se preocupa com a isonomia. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Além disso, quando eu falo em nacionalidade, o próprio artigo 12, parágrafo 2º, ele se preocupa muito com a distinção entre brasileiro nato e naturalizado, dizendo que nenhuma lei pode estabelecer diferenças entre nato e naturalizado, a não ser os casos previstos na Constituição. Beleza. Só que se você reparar, em alguns momentos, a Constituição dá um direito para a mulher e não dá esse direito para o homem. Quer ver um grande exemplo? No artigo 7º, inciso 20, você vai ler que é direito do trabalhador urbano, é direito do trabalhador rural, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Olha só, a proteção é do mercado de trabalho da mulher. Outro exemplo clássico, aposentadoria. A mulher se aposenta antes do homem. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que, apesar da Constituição falar no artigo 5º, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, você sabe que a isonomia que se aplica para as provas e para a nossa realidade é a isonomia material. É aquela história de tratar igual quem é igual, tratar desigual quem é desigual, dentro de uma razoabilidade, claro, dentro de um bom senso, para assim chegar a uma igualdade de fato. Então, o fato da mulher se aposentar antes, de ter proteção no mercado de trabalho, isso não ofende de maneira alguma o princípio da isonomia. Beleza? Então, dito isso, vamos lá, vamos ler de novo. Embora a Constituição de 88 preveja expressamente a não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipóteses de tratamentos distintos entre homens e mulheres sem ofensa à isonomia. E, galera, por que é sem ofensa à isonomia? Por conta da razoabilidade. Pronto. Por conta do princípio da razoabilidade. Por não ofensa à razoabilidade. Item verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. 4. De acordo com o atual, olha bem, galera, atual posicionamento do STF, visto que o Estado brasileiro é laico, o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não pode ter natureza confessional. Bom, é o seguinte,
2017, nós tivemos um julgado muito importante sobre essa possibilidade ou não do ensino religioso em escola pública ter natureza confessional. Por exemplo, né, o aluno ser evangélico e não querer assistir aula católica, né? E aí, vamos lá. Primeiro ponto, o que é laicidade do Estado? É o Estado não ser religioso? Não. É o Estado não ter religião oficial. Ponto. Quando eu falo do ensino religioso em escola pública, eu já menciono outro artigo. É o artigo 210, parágrafo 1º. E aí, galera, tem a questão clássica. O ensino religioso em escola pública, ele pode acontecer? Pode, claro. Porém, a matrícula deve ser facultativa. Repetindo, a matrícula deve ser facultativa. Beleza, beleza, beleza. Agora, olha só, Araújo, o que é que o Supremo entende sobre esse ensino religioso na escola pública de natureza facultativa? O Supremo entende, o nosso STF entende que o ensino religioso em escola pública, ele pode sim ter natureza confessional. Então, se o aluno é católico, ele pode procurar uma disciplina católica. E não tem, não me matriculo. Pronto, a matrícula é facultativa. Se o aluno é evangélico, ele não quer estudar, por exemplo, o catolicismo. Então, obviamente, ele tem essa escolha de não cursar aquela disciplina. Mas, galera, se eles perguntarem se o ensino religioso pode ter natureza confessional nas escolas públicas, a resposta é com certeza. Ok? Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Tudo vai dar certo. Com isso, ó, não pode ter natureza confessional e tem falso. Vamos lá, vamos seguir. Que como diz aqui o slogan, a aprovação é certa. E vou além, a aprovação e a classificação de vocês. Vamos lá, tudo vai dar certo. Próxima questão, 5. Um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, tá? Para quem não sabe, direitos humanos são direitos fundamentais, só que no plano internacional. Aqui no plano interno, no plano brasileiro, nós chamamos de direitos fundamentais. E no plano internacional, a gente chama de direitos humanos. Vamos lá. Foi assinado em 2017. Tudo bem, vamos lá. Aprovado em 2018. Em cada casa do Congresso. Lembrando que o Congresso ele é composto por duas casas. É o bicameralismo federativo, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, onde eu tenho os deputados federais e os senadores. Vamos lá. Em 2 turnos, por 2/3 dos votos. Aqui mora o perigo. E promulgado pelo presidente da República em 2019. Olha só. Em conformidade com a Constituição de 88, referido tratado internacional será equivalente a uma emenda constitucional. Vamos pensar. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele traz uma ideia muito importante. Qual ideia? Ele fala que se um tratado versar sobre direitos humanos e ele tiver a formalidade da emenda constitucional, ok? Se ele versar sobre direitos humanos e passar pela formalidade da emenda, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando assim, mas Araújo, cara, o que seria essa formalidade? Ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos. Olha aí, 3/5. Aí ele vai ser equivalente a uma emenda. Porém, galera, se ele for aprovado sem a formalidade da emenda, aí ele vai ser igual a uma norma supralegal. Ou seja, normas que estão acima das leis e abaixo da Constituição. Belezinha, tranquilo, tudo vai dar certo aqui. Então, olha só. Voltando para cá, o cara falou em 2/3 e não em 3/5. Só que, galera, 3/5
é menor que 2/3. 3/5 dá aproximadamente 60%. E 2/3 dá aproximadamente 66,6%. Isso aqui foi uma pegadinha usada há um ano e meio pela banca FCC. E você sabe que nada se cria, tudo se copia. O que acontece? Muitas pessoas acham que, por ter sido aprovado por 2/3, não tem força de emenda. É claro que tem, pô. Porque se eu cheguei a 2/3, eu ultrapassei 3/5. E se eu ultrapassei 3/5, eu obviamente passei do mínimo. No mínimo, eu preciso de 3/5. Pelo menos 3/5. Mas se eu tenho 2/3, eu tenho mais do que eu preciso. Então, quem pode o mais, pode o menos. Sendo assim, se você marcou errado por conta do quórum, infelizmente você errou, mas felizmente você errou durante o simulado. Aqui tu pode errar, ok? Você erra aqui para não errar na prova. Então vamos ler de novo? Olha só. Um tratado que versa sobre direitos humanos foi assinado em 2017, aprovado em 2018, em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 2/3 dos votos, e promulgado pelo presidente. Em conformidade com a Constituição de 88, o referido tratado será equivalente a uma emenda constitucional, item verdadeiro. Gostou da pegadinha? Beleza? Vamos torcer para estar na tua prova, porque você acerta e aí faz aquele desvio padrão com os teus concorrentes. Vamos seguir. Questão de número 6. Vamos lá. A inelegibilidade reflexa, lembrando, aquela prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, não atinge esposa de senador na área de circunscrição do Estado pelo qual este foi eleito. Excelente! Vamos lá, presta atenção aqui. Olha só. Deixa eu usar esse espaço aqui. A inelegibilidade reflexa é um vírus, tá? É um vírus e esse vírus atinge os próximos, tá? Ele atinge os próximos de alguém do executivo. A inelegibilidade reflexa é aquela que acaba atingindo o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de um estado ou de um território, ou de um prefeito. Então, essa inelegibilidade reflexa, ela acaba atingindo uma pessoa próxima de alguém do poder executivo. Por exemplo, a esposa do governador do Rio de Janeiro não pode tentar a prefeitura do município do Rio de Janeiro. Por exemplo, o irmão do presidente da República não pode tentar o governo de São Paulo. É nesse sentido. Então, qual é o grande detalhe? Se você notar, voltando lá na nossa questãozinha, olha só. A esposa do senador. Galera, senador é um cargo do executivo ou do legislativo? Ih, Araújo, caraca, é um cargo do legislativo. Então eu te pergunto de novo, amigo e amiga, guerreiro, guerreira, vamos lá. Se eu sou senador, eu torno inelegível a minha esposa? Não, porque o meu cargo é do poder legislativo. E o legislativo não traz consigo uma inelegibilidade reflexa. Entenderam? Pensa assim, olha só, se você tem dificuldade em executivo e legislativo, olha como é fácil. Executivo é quando eu tenho um, e legislativo é quando eu tenho um monte. Quer ver? Quantos prefeitos a tua cidade tem? 1. Quantos governadores o teu estado tem? 1. Quantos presidentes nós temos? 1. Agora, quantos vereadores a tua cidade tem? Um monte. Quantos deputados o teu estado tem? Um monte. Quantos deputados federais tem? 513. Senadores, 81. Um monte. Então é isso. Quando tiver um monte, é poder legislativo. Quando tiver um, é poder executivo. Ok? Então, dito isso, vamos lá, galera? A inelegibilidade reflexa não atinge a esposa de senador na área de circunscrição do estado pelo qual foi eleito. Então, a esposa do senador do Rio de Janeiro pode tranquilamente concorrer à prefeitura do município do Rio de Janeiro. Item
verdadeiro, realmente não atinge, não incide a inelegibilidade reflexa. Pegadinha excelente. CESP já se utilizou algumas vezes. Vamos seguir. Vamos lá para o item 7. Vamos lá. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Federal no prazo de 15 dias, contados da diplomação, por meio de ação que tramitará em segredo de justiça, instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, respondendo o autor na forma da lei, se temerário ou de manifesta má-fé. Bom, aqui nós estamos falando do artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal, e essa ação é chamada de AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Araújo, quais são as características dessa bichinha aqui? Primeira característica, ela vai tramitar na Justiça Eleitoral. Opa! Olha o erro aqui. Olha o erro. A Justiça não é federal. A Justiça é eleitoral. Tá errado. De cara o item está errado. Vamos lá? Vai tramitar em segredo de justiça. Tranquilo? Que mais? O prazo para a propositura, eu até brinco aqui, é o prazo de 15 de dia. Como assim, Araújo? 15 de dia? 15 dias da diplomação. 15 dias da diplomação. E eu vou instruir essa ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Sendo assim, galera, o item está errado por conta da competência. A competência não é da Justiça Federal, mas sim da Justiça Eleitoral. Tá? Isso aqui é o seguinte, galera, isso aqui é aquele caso, estou me candidatando a vereador pelo meu município, aí um camarada dentro do meu partido me vence, né? Aí eu descubro que ele doou colchão, doou piso, né? Deu metade de uma nota de R$100 e caso fosse eleito daria outra metade, né? O cara que foi comprando voto. E aí eu desejo impugnar o mandato eletivo desse cara. Obviamente eu sou o maior interessado, além do interesse público também, né? Porque esse cara, se fez isso para ser eleito, imagino que ele não vai fazer estando lá na vereança, né? Fala sério. Beleza? Então, galera, item 7, falso. E vamos lá fechar o nosso simulado. De antemão, já agradecer o convite da Degrau, o convite da Folha Dirigida e desejar o melhor do mundo, de todos os tempos para vocês nesse momento tão importante da tua vida. Vamos lá para a questão 8? Vamos lá, galera. Olha só, questão 8. Moleza, moleza, moleza. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham repercussão internacional. Infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual e intermunicipal, devem ser apuradas pelas polícias civis e também pelas polícias militares. E aí, galera? Falso demais, né, galera? Falso demais. Pega o artigo 144, tudo bem? Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... Reparem no inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. O momento é agora, tá? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Galera, olha aqui, ó, interestadual ou internacional. Isso aqui é competência da Polícia Federal, beleza? Polícia Federal. Interestadual, a quadrilha atuou em Pernambuco, no Rio de Janeiro, atuou também no Rio Grande do Norte. A competência, nesse caso, continua sendo da Polícia Federal, tá bom? E exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, se eu estou falando do âmbito interestadual, ou seja, quadrilhas atuando em mais de um estado, quem vai atuar não é a polícia. Veja bem, continua sendo a Polícia Federal. Tá? E aqui
eu coloquei que a repressão deveria ser feita pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. É claro que a Polícia Civil pode colaborar, né, com a Polícia Federal, óbvio, mas a competência aqui é da Polícia Federal. Beleza? Tranquilo, galera do DPEM. Aquele grandioso abraço para você, muita luz, muita positividade, muita paz aí nesse teu coração, nesse momento tão importante. Espero que vocês tenham gostado do simulado, curtido o simulado. Qualquer dúvida é só me procurar aí, principalmente pelo Instagram, @prof. Alexandre Araújo, desejando aquele excelente estudo. Tudo vai dar certo de verdade na tua vida. Tô contigo e a gente se vê.